Oi, meu povo! Sejam todos muito bem-vindos a esse canal. Eu sou a Patrícia e hoje, oficialmente, eu inauguro aqui no YouTube o meu canal onde eu vou falar sobre a formação de palestrantes e a construção de palestras marcantes. Mas como é que eu vim parar aqui e como que eu vim para aqui falar sobre esse tema? Antes de começar, deixa eu falar um pouquinho sobre mim rapidamente. Então, eu sou uma publicitária de formação, fiz a minha cartilha toda bonitinha, né? Fiz a graduação, a pós, o mestrado. Virei professora universitária, então tenho muita experiência em sala de aula. E há muitos anos atuo também como palestrante. Ultimamente eu tenho visto que as pessoas têm me procurado muito com dúvidas, me pedindo dicas, me pedindo auxílio mesmo na elaboração de palestras, na construção dessas narrativas, na própria performance enquanto palestrante, a oratória, o falar em público. E já há um tempo eu venho trabalhando isso com as pessoas e pensei aqui comigo, por que eu não levo isso então para um lugar onde mais pessoas tenham acesso, onde eu posso compartilhar com mais pessoas, né, e ser mais útil, que é aqui o YouTube, claro. Então, a partir de hoje, oficialmente, neste canal, você que é um palestrante ou um aspirante a palestrante vai encontrar um conteúdo próprio, típico para você. Aqui eu vou falar sobre tema, assunto, desenvolvimento da sua narrativa durante a apresentação. Vou falar sobre a sua performance enquanto palestrante. Vou falar sobre design, né, como que você constrói slides interessantes, criativos, slides que se conectam com o seu público. Vou falar um pouquinho sobre o seu marketing pessoal. Vou falar da sua relação com o contratante, como que você capta, retém o seu contratante. Enfim, a gente vai abordar muito assunto interessante. Então, se você já gostou, se é o seu caso, você quer gerar renda com palestra ou você já está nesse caminho, esse canal é para você. Então já curte, se inscreve e a partir de hoje a gente tá junto aqui. Bom, e sobre o que eu vou falar hoje? Eu fiquei pensando o que eu poderia trazer aqui para o canal para iniciar. E eu vou começar do começo mesmo. Como é que a gente inicia uma palestra? Porque eu vejo muita gente com dificuldade de pegar aquilo que a gente chama assim de fio da meada. Começar a sua palestra de uma maneira instigante, de uma maneira interessante, para ir sim conduzindo o desenvolvimento e a conclusão daquela apresentação. Eu preciso dizer para vocês que o início de uma palestra é um momento muito crucial, assim, é muito importante. Porque é o momento em que a sua plateia vai dizer assim: ok, você me convenceu, darei os meus próximos minutos, as minhas próximas 2 horas de atenção a você. Isso você conquista nos primeiros segundos, nos primeiros minutos da sua fala. E existem algumas estratégias que a gente pode adotar para transformar esses primeiros minutos ou esses primeiros segundos em algo que de fato vai te conectar, vai atrair a atenção do seu público e vai fazer esse público te dar atenção pelas próximas horas. Então hoje eu vou falar sobre 3 estratégias que eu uso para iniciar uma palestra de uma forma interessante, de uma forma que cause conexão com esse público. Uma das estratégias que eu uso é pegar o título da palestra e propor uma reflexão em cima desse título ou fazer um desdobramento, uma explicação sobre esse título. Por que eu estou falando isso? Normalmente, os títulos das palestras são bem chamativos, né? São bem interessantes. A gente costuma ter esse cuidado. Se não tem, já é importante ter. Depois a gente pode fazer um vídeo sobre isso. Mas costumam ser títulos interessantes, títulos que chamam a atenção e títulos que refletem o objetivo da sua palestra, qual que é o tema que você vai trabalhar. Muitas vezes, pegar esse título e destrinchar ou fazer uma pergunta, propor uma reflexão é uma saída muito interessante. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu dei uma palestra recentemente que tinha como título o atendimento que gera resultado.
Eu comecei a minha palestra falando sobre o que era resultado e para quem um atendimento, um bom atendimento, um atendimento diferenciado gerava resultado. Por quê? Primeiro porque eu tinha nessa plateia públicos distintos. Eu tinha donos de negócios, eu tinha líderes de equipes, eu tinha vendedores que não eram donos dos negócios. Então, no primeiro momento, eu precisava nivelar essas pessoas. Eu precisava que essas pessoas, de fato, entendessem que aquela palestra, aquelas 2 horas, seriam direcionadas a elas e úteis a elas. Então, eu comecei falando sobre resultado que esse atendimento vai proporcionar e para quem ele vai proporcionar. E aí eu trouxe exemplificando quais os resultados positivos que o dono do negócio tem, quais os resultados positivos que o vendedor ou o comerciário tem, né, o funcionário, o atendente, e quais os resultados positivos o cliente tem. Então eu quis dizer para eles assim, olha, no final das contas, todo mundo ganha. Então eu já comecei minha palestra tirando do próprio título algo que eu precisava, porque eu precisava nivelar aquelas pessoas, eu precisava que todas elas desenvolvessem o interesse pelo que eu estava falando, e aí sim eu consegui desembolar o meu tema. Uma outra estratégia que eu uso muito é desconstruir, fazer uma quebra de expectativa das pessoas. Vou dar um exemplo. Eu dei uma outra palestra também, cujo título da palestra era A Arte de Falar em Público. E eu comecei a minha fala fazendo uma pergunta provocativa. Falar bem em público é uma arte? Por que eu comecei fazendo essa pergunta? Porque eu ia justamente quebrar uma expectativa, porque as pessoas estavam lá para aprender a arte de falar em público. Mas quando eu trato falar em público como arte, eu tô colocando num nível ali dos artistas mesmo, daquelas pessoas que nascem com essa vocação. E na verdade falar em público é uma habilidade que pode ser desenvolvida, pode ser treinada, pode ser praticada. Ninguém nasce sabendo falar em público. Óbvio, tem pessoas que são mais extrovertidas, que têm mais facilidade, tem pessoas que têm mais dificuldade. Mas ali eu já quebrei o paradigma, eu já quebrei a expectativa, né? Eu falei, se você veio aqui procurando essa tal de arte de falar em público, você não vai encontrar. Aqui você vai encontrar técnica que pode ser desenvolvida por qualquer um de vocês, desde que haja trabalho e interesse para isso. Então essa é uma segunda alternativa aí que é bem interessante. Uma terceira alternativa que eu uso, né, uma estratégia que eu uso, é trazer dualidade, trazer 2 extremos, provocar a plateia a refletir sobre esses 2 extremos. Mais um exemplo que eu vou dar, uma palestra que eu estava falando sobre comunicação, sobre falar em público também. Eu dou muita palestra sobre falar em público, as pessoas têm dificuldade de falar em público, enfim. Eu trouxe essa palestra para falar sobre comunicação, falar em público. E eu comecei a minha palestra trazendo trecho de um discurso de um ativista do bem, importantíssimo do nosso tempo, que é o Martin Luther King, um discurso dele famosíssimo, que é o I Have a Dream, né? Eu tenho um sonho. E do outro lado eu trouxe uma figura que é uma figura que a gente quer esquecer, mas a gente não pode esquecer, precisa ser lembrada para que aquilo não se repita, e que também era uma figura muito famosa pelos seus discursos, os seus discursos muito eloquentes, os seus discursos convincentes, que era Hitler. Quando eu trago essas 2 figuras, os opostos, praticamente ali uma luta do bem e do mal, eu dou uma sacudida na plateia, que, poxa, como que o falar em público é importante? Como que ele pode inspirar e convencer pessoas para o bem ou para o mal? Isso também é uma maneira de você começar uma palestra ali de forma contundente. Uma outra maneira, eu falei 3, né? Vou dar 4 então. Ótimo, vou falar 4 formas. Uma outra maneira interessante de você começar uma palestra é você contando história. Você pode começar contando uma história sua, uma história de ficção, uma história que você inventou, uma história de um filme, de um livro.
Uma palestra que eu também dei sobre comunicação, olha só, é verdade, eu dou muita palestra sobre falar em público, sobre comunicação. Uma outra palestra que eu dei sobre comunicação, mas aí era comunicação interna, comunicação de dentro das empresas. Eu comecei a minha palestra lendo um trecho de um livro chamado Sapiens, que vocês devem conhecer, de um autor que eu adoro, que é o Yuval Noah Harari, onde ele começa a falar do início da comunicação humana e da importância da comunicação humana. Ele fala, eu não vou me lembrar exatamente as palavras, nem vou reproduzir aqui para não dar direito autoral, mas ele fala mais ou menos assim, que os macacos conseguem emitir gritos e avisar que tem um predador. Os bisões conseguem emitir rugidos e falar para os seus pares que ali tem água limpa. Mas só o ser humano, só o homem consegue dizer que ali tem água limpa, que tem um predador ali e traçar uma estratégia para beber aquela água sem ser atacada pelo predador. Então, o que ele quer dizer com isso? Que a comunicação para o ser humano, ela é estratégica. Ela é uma questão mais do que de sobrevivência, ela é uma questão de vivência, ela é uma questão de conquista, né? É uma estratégia mesmo de vida. Então eu começo essa palestra com essa história. A história conecta demais. Você quer prender a atenção das pessoas? Conta a história, tá? E, gente, tem muitas outras formas de você iniciar uma palestra, como eu disse, de maneira interessante, contundente, de forma que vá conectar, que vá interessar seu público, a sua plateia. Eu trouxe aqui para vocês 4, eu falei que eu ia trazer 3, eu trouxe 4 e trouxe exemplos reais, porque eu usei isso em palestras minhas. Mas eu posso fazer um outro vídeo falando um pouquinho mais sobre o início de palestra, um pouquinho mais de como que a gente pode iniciar, ideias que a gente pode trazer. É só vocês falarem que vocês querem, escrevendo aqui nos comentários. Bom, eu vou ficar por aqui. Vou voltar depois com outros vídeos, eu tenho muita coisa para falar, eu tenho muita coisa para trazer para vocês. Eu espero que vocês gostem. Não se esqueça de curtir, se inscreve no canal, me segue na minha outra rede social, porque lá eu também tô falando sobre esses temas, esses assuntos. Eu acredito que vai ser muito bacana para vocês, pelo menos eu espero, tá? Um beijo e até o próximo vídeo.